Problema resolvido. Flamengo recebe grande notícia, Pedrão. Que história é essa? De pacto formado no Flamengo, a história da carochinha, não é? Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tô então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Depois de amanhã é dia de Flamengo e Lanús. E amanhã é meu aniversário. E espero que o Flamengo me dê esse presente antecipado, que é, né, esse presente atrasado, aliás, né, porque joga no dia 26, a taça da Recopa Sul-Americana. Para todos nós, né, evidentemente, o Felipe Luiz, com esse jogo pela Recopa Sul-Americana, ele chegará à marca, incrível marca, de 100 jogos à frente do Flamengo, se aproximando de Carlinhos Violino, que conseguiu atingir 110 partidas ininterruptas à frente do clube entre agosto de 91 e março de 1993, conquistando nesse período um título brasileiro. Felipe Luiz já deixou para trás outros nomes como Vanderlei Luxemburgo, com 82 partidas, Zé Ricardo, com 89 partidas acumuladas ali ao todo, quando ele dirigiu o Flamengo. No geral, o treinador do Flamengo soma 62 vitórias, 23 empates, 14 derrotas, 70% de aproveitamento. Mas em 2026 os números são mais tímidos, 10 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 18 gols marcados, entretanto 11 gols sofridos, e já tem gente pedindo a demissão do treinador, o que eu não concordo, tá? Não concordo de maneira nenhuma, respeito a sua posição, mas eu não posso concordar com isso porque eu acho que não é assim que a banda toca, e a gente vai entrar de novo naquele ciclo de troca de treinador e vai ser aquela coisa terrível que a gente já está acostumado a acontecer no Flamengo. Na quinta-feira, depois de amanhã, quase 60 mil ingressos já vendidos para Flamengo e Lanús pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Maracanã abarrotado, rapaz. Ainda tem alguns pouquíssimos ingressos ali disponíveis no site do Flamengo. Ingressos esses que, naturalmente, você vai ter que pagar caro, porque são os ingressos mais caros nesse sentido. Vai ter uma mega operação, pessoal. Pois é, terá uma mega operação no estádio do Maracanã. Vai fechar tudo ali a partir das 6h30 da tarde da quinta-feira a 1h30 da manhã da sexta-feira, dia 27 de fevereiro, enfim. Então fique atento aí a essa situação, depois do Flamengo ter um público muito tímido, né, digamos assim, nesse jogo diante da equipe do Madureira, em função da Globo ter botado o jogo 8h30, em função também da diretoria do Flamengo ter colocado ingresso a 100, 120 reais, um jogo que não tinha. É semifinal de Carioca, Pedrão. Não tinha um menor apelo, acho que faltou sensibilidade, tato, sabe, para diminuir o preço do ingresso, quem sabe estimular o torcedor aí no jogo. Teve o pior público em um ano em vitória sobre Madureira. Maracanã só teve público menor no último domingo, em janeiro do ano passado. O estádio voltará a encher na quinta-feira pela Recopa Sul-Americana. Foram 22.730 pessoas que estiveram ontem no estádio do Maracanã. A última vez foi tão baixo, foi no dia 30 de janeiro de 2025, no embate diante da equipe do Sampaio Corrêa pela fase de grupos do Carioca. Desde então, o Flamengo não anotava um público tão pequeno, né? E por isso que vira notícia também, né? Porque o Flamengo tá acostumado a ter um Maracanã cheio, né, lotado, abarrotado, e aí quando acontece esse tipo de coisa realmente chama atenção, e alguns oportunistas se aproveitam, né, do ensejo para falar aí groselhas da torcida do Flamengo, uma coisa que não é verdade, beleza? O Flamengo passou ileso mais um jogo, que foi diante da equipe do Madureira, só em 2 jogos na temporada. O Flamengo, na realidade, passou ileso, e existe um debate muito grande da comissão técnica em relação à zaga. Quem vai jogar contra o Lanús?
como é que vai ser formado esse miolo de zaga do Flamengo? Vai manter, vai botar o Danilo? Eu colocaria o Danilo. Não entendo porque que o Danilo não joga. Pra mim era ser capitão, era pra jogar, né? Mas o Felipe Luiz dá amostras, pelo menos nos últimos treinamentos, que ele deve manter a zaga que vem jogando, tá? Inclusive, tem uma informação aqui do Vitão. A gente tem que falar sobre o Vitão, tá, gente? Se o campo fala, o Felipe Luiz, o Vitão, nos últimos 5 jogos, ele teve um acerto de 94% dos passes, 76% na bola longa, escuta isso, 61% na eficiência no duelo, 19 cortes, 23, nenhum drible sofrido pelo Vitão. Então é um cara que tá pedindo passagem nesse time do Flamengo, até pra deixar uns aí, né, na zona do desconforto, porque estão ali nitidamente confortáveis, né, errando coisas básicas, excesso de confiança, até uma certa soberba em determinados momentos. Enfim, vamos ver o que o Felipe Luiz vai aprontar para essa quinta-feira nesse embate diante da equipe da Recopa Sul-Americana, do Lanús pela Recopa Sul-Americana. Ídolo do Flamengo, Júnior Capacete, culpa jogadores pelas críticas e dá razão à torcida do Flamengo. É o que eu tava falando, o pessoal falando mal, time tem que cantar, tem que protestar mesmo, rapaz. É o direito que o povo tem, que o torcedor rubro-negro tem, e o Júnior falou, isso é uma reação normal. A culpa era nossa, recordando dos protestos à época, quando ele jogava, e é deles agora. Foram eles que fizeram a torcida do Flamengo se tornar exigente dessa maneira. Quando você vê um time que ganhou tudo ano passado, ter uma atuação como a que teve contra o Lanús na Argentina, naturalmente o torcedor fica frustrado. Não vou sentar na frente da televisão para ver meu time fazer isso. Está coberto de razão o Júnior Capacete, né? Teve até uma fala do Felipe Melo criticando. Às vezes, quando o Felipe Melo... Time sem vergonha é muito forte para mim, ainda mais falando de uma equipe do Flamengo que ganhou recentemente. Não tenho dúvida que vai continuar brigando por títulos. Teve atuações abaixo. Eu até entendo alguns torcedores vaiarem, porque é um clube grande, mas não são sem vergonha, pelo contrário. Olha, há divergências na própria torcida do Flamengo. Mas, veja, ali o time sem vergonha... É mais uma declaração de protesto do que falar que os caras realmente são sem vergonha, sabe? Você tá entendendo a lógica? Que às vezes você... já é uma tradição, quando o Flamengo não vai bem, a torcida ela canta time sem vergonha. Pode ter vergonha, pode não ter... Mas a torcida sempre canta time sem vergonha. Já é um grito de protesto, né? Do torcedor rubro-negro. Então, acho que não tem que ir para esse sentido literal da coisa, não. Tem que entender que é um grito de protesto que a torcida do Flamengo já teve. Inclusive, em alguns episódios, a torcida até as costas pro campo e começa time sem vergonha, né? Já teve isso, né? Tem na internet algumas... Na época do Zico, rapaz, um monte de porra, o pessoal mais experiente comentou aqui embaixo, lá no meu outro vídeo, falou, eu lembro, Pedro, eu tava no Maracanã quando teve, não pode, Pedro, pô, os caras ganharam, aí passa a mãozinha, aí pega o lencinho, meu irmão, faça-me o favor, rapaz, que mané não pode, porra, ganha dinheiro, não pode protestar, premiação da Recopa Sul-Americana. Pois é. Caso o Flamengo conquiste a Recopa Sul-Americana, receberá 10 milhões de reais. 1.800.000 dólares. O vice-campeão ficará com 5 milhões de reais, cerca de mais ou menos 900 mil dólares. O dinheiro é importante, mas nesse caso não é o mais importante. Lógico que vencendo o Flamengo ganha mais dinheiro, só que tem que pensar no título, na taça, no caneco. Mais um pra Gávea, mais um título internacional se aproximando cada vez mais do São Paulo, que é o time brasileiro que detém mais títulos internacionais, contando todos eles.
Então o Flamengo precisa ganhar esse raio desse torneio, tá? Já foram definidos os uniformes. O goleiro do Flamengo vai predominantemente de manto azul. O Flamengo com a sua camisa tradicional, com o seu manto rubro-negro, calção branco, meião rubro-negro. O Lanús, camisa branca, detalhes em grená, short grená, meião branco, e o goleiro todo de amarelo do Lanús, do Granate, né, como é conhecido. Era para ter perdido até demais o Flamengo na Argentina, mas eu tô acreditando que o Mengão vai conseguir virar. Eu tava meio desanimado, mas vai chegando aí a hora do jogo, né, o dia do jogo, a gente vai naturalmente ficando um pouco mais animado e não tem como ser de outra maneira, né? O Alan, pessoal, que saiu do Flamengo, volante que saiu do Flamengo, em entrevista ao chegar à equipe do Corinthians, ele citou o Flamengo, ele disse: eu não tinha intenção de permanecer no Flamengo por questão de jogos e minutos. Fui feliz, só tenho que agradecer, mas meu ciclo se encerrou, declarou o Alan, jogador agora da equipe do Corinthians, pessoal. Cara, o Alan é um jogador que não deu certo no Flamengo. A falta de minutos é em função do desempenho dele dentro de campo, que não foi realmente o esperado. Foi uma contratação cara do Flamengo. À época, o Atlético Mineiro não queria vender ele, aí tinha o louco do Sampaoli no... Tiene que comprar, eu lo quero. Contratou e o Flamengo jogou dinheiro fora. É essa a grande realidade, não vou aqui mentir para vocês. Léo Pereira, ao ser perguntado sobre se as cobranças são justas nesse momento, o zagueiro do Flamengo se pronunciou e disse: primeiro é olhar para dentro de nós e entender que a gente precisa melhorar. Se está tendo uma cobrança, é sinal de que a gente está devendo alguma coisa para nós, para o torcedor. Temos que dar uma resposta positiva, analisar o que a gente tem que evoluir, disse o jogador em entrevista à ESPN. Beleza? Enfim, torcer para que ele melhore também, porque ele está na situação complicada. Olha, a gente comentou ontem aqui a informação da reunião que aconteceu no Flamengo, né? Do BAP, teve uma reunião do BAP, Danilo, Bruno Henrique, Arrascaeta e outras lideranças do grupo, segundo Bruno Braz, do UOL, com o time, pediram mais foco e comprometimento para reverter o baixo desempenho na temporada, que não se explica mais pelo fator físico, porque o time voltou de férias depois, e não se explica mais, já faz mais de 40 dias, né, que o Flamengo, ele já voltou efetivamente aos treinamentos, né, então, não se explica mais essa situação. Teve essa cobrança por parte do BAP, essa reunião dos líderes do Flamengo com o Boto, com o Felipe Luiz, e concomitantemente a isso, pessoal, a informação que chega é que os líderes do elenco fizeram um pacto ali pela recuperação do Flamengo. Olha, fazer o pacto, todo ano tem isso. Todo ano tem isso. O time vai mal, não, nós vamos nos reunir aqui, porque, gente, não estou desqualificando a informação de ninguém, veja bem, viu? Teve realmente a reunião, teve realmente a situação do pacto, pela vitória, pela melhora na temporada. Entretanto, meus amigos, já aconteceram outras situações de não, nós vamos nos reunir aqui, vamos fazer o pacto aqui pra gente, melhorar, dar a volta por cima, não, agora vai, e coisa e tal. Isso já aconteceu em outras oportunidades e o Flamengo não melhorou. Então, fica ali uma incógnita pro torcedor. Nós vamos ver efetivamente uma mudança no trabalho dentro do campo. É na bola entrando, é a bola no gol do Flamengo não entrando, coisa que está acontecendo de maneira muito frequente,
muito frequente, coisa que não acontecia no passado, né? É aí que a gente vai... Opa! Deu ali uma melhorada. Mas, por enquanto, realmente é uma situação que fica ao vento, sabe? O pacto, eu quero ver dentro do campo. Quero ver atitude, quero ver pressão na saída de bola do adversário, coletividade na hora de defender, ser solidário com o companheiro. É isso que eu quero ver, tá? Pessoal, o Diego Serri, que é diretor esportivo da equipe do Red Bull Bragantino, sobre a negociação com o Flamengo pelo Alacian, ele disse: o Alacian é um dos jogadores que a gente fez contato. Conversamos com o Flamengo, chegamos a uma discussão sobre valores e infelizmente não avançou. Portanto, o pessoal praticamente descartaram, tem informação aí também, a negociação do Alacian, a ida do Alacian para a equipe do Red Bull Bragantino. O jogador, que já tinha até se despedido do Flamengo, deve ficar aí de vez no clube de regatas do Flamengo até, pelo menos, a próxima janela de transferências do meio do ano. Tem ali um recorte maior, né, para a negociação de clubes do Brasil. Inclusive, né, nós temos aí a situação do Bragantino, da CBF, aliás, que vai alongar a janela de transferências, né, para o futebol carioca, mas aí é para jogar o carioca, não se estende ao Campeonato Brasileiro, mas tem uma janela nacional no Campeonato Brasileiro. Só que se o atleta ele entrar em campo mais de 7 vezes pelo mesmo clube, acaba diziam que iam mudar isso, né, para 10, parece. Não sei se essa situação avançou, mas um jogador que vai ficando, e cara, vou ser bem sincero para vocês, eu acho até bom, viu, porque só tem o Pedro ali para frente. É melhor ter um do que... Quem tem um não tem nenhum, quem dois tem um. Né? Que nem que você ia para fazer a prova, toma... Pô, você vai com uma caneta só, menino. Quem tem uma não tem nenhuma. Então, mas não, vai com 2 canetas. Aí você ia lá e deu uma, você tem a outra. Né? Eu acho que é bem por aí, tá? Ó, uma outra coisa, uma notícia bem relevante, é que vai ter, né, a votação no próximo dia 5 sobre dois patrocinadores, né, a administradora de consórcio Ademicon e a montadora de carros chinesa, a GAC. Não sei se é assim que se pronuncia o nome da montadora de carros chinesa. Não obstante, pessoal, o Flamengo vai fechar um contrato de maneira estratégica com esses patrocinadores até março de 29. Por quê? Porque no meio do ano de 2029, a gente tem a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que dá uma visibilidade tremenda, e o Flamengo já está garantido na competição. Logo, você fecha um patrocinador bem robusto ali, ó. Teu nome vai estar estampado no time que vai estar aqui na Copa do Mundo de Clubes. Então, bem bacana essa visão do Flamengo. São Paulo entende que Flamengo atrapalhou seu acerto com Marcos Leonardo no ano passado. Recentemente, em entrevista ao canal Tricolaço, Rui Costa, diretor de futebol do Tricolor, disse: em algum momento, um clube importante, através de uma pessoa, pode ter tumultuado um pouco. Isso é percepção a partir das coisas que escutei. Eu liguei para o diretor do Al Hilal às 3 horas da manhã de lá e ele atendeu. E nós levamos isso até o último minuto. Mas quando eles disseram que nós teríamos dinheiro para pagar o salário integral do jogador, nós tivemos que sair da operação, apesar de não ter revelado o nome do clube. O clube é o Flamengo, pessoal. O São Paulo já tinha um acordo encaminhado com o jogador. No entanto, o Flamengo apareceu na parada e se mostrou disposto a assumir os salários integrais do atacante. Depois disso, o Al Hilal comunicou ao São Paulo que faria o negócio com o Flamengo, só que acabou não acontecendo, mas é um bom sinal, né, pro Flamengo aí, quer dizer então que não é tão bem assim, que o Marcos Leonardo não queria vir pro Flamengo, né? Então o Flamengo segue atento a essa situação também do Marcos Leonardo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.